Sejam bem-vindos à aula de programação web. Estamos aqui com a 8ª aula. Então, da última vez nós estávamos a ver a introdução ao JavaScript, como nós poderíamos usar o JavaScript interno, externo e tudo mais. Mas hoje nós queremos ver qual é a função exatamente do JavaScript. O que é que o JavaScript pode fazer? Se calhar você já teve essa pergunta. Então, é hoje que nós queremos ver exatamente hoje a função do JavaScript. Então, se você estará aí a abrir o seu Visual Studio Code para nós podermos implementar a função do JavaScript. Primeiro, nós vamos criar um documento HTML, ok? Atenção, todos os documentos que nós criamos desde o início até o fim é para guardá-los, não é para deitar fora. Então, vamos escrever aqui segundo JavaScript, ok? .html. Então, nosso documento HTML, vamos criar a ele. Já criamos, vamos à nossa pasta, aquela pasta que nós criamos no início. Ele vai aparecer aqui, está aqui, segundo JS. Então, enquanto ele abre, nós vamos criar aqui um site básico, ok? Vamos mudar o título, vamos escrever segundo. Vamos escrever segundo JS. Com HTML é muito fácil escrever coisas na nossa página, ok? Com HTML é muito fácil, é só colocar o elemento e escrever o que você quer com que seja apresentado no site. Então, por exemplo, eu queria com que tivesse um texto JS, escrevia um texto JS. Com JavaScript, como é que nós fazemos para apresentar os textos que nós queremos? Existem 4 formas de como é que tu pode apresentar algo ao ecrã ou no seu site usando JavaScript. A primeira forma é chamada de console. Como é que isso acontece? Então, primeiro você precisa de criar o seu JavaScript, ok? Então, vamos criar primeiro uma constante x que tem um valor 50, ok? Não se preocupe com essas coisas que nós estamos a ver agora. Apenas eu quero mostrar como é que tu podes apresentar um texto JavaScript. Então, temos console, vamos criar outra constante y que será também 50. Depois, vamos criar já outra constante soma, que é para mostrar já a soma de x com y. Ok? Depois de nós termos feito isso, já é aqui onde nós vamos usar o console. Como que se usa? É só escrever console.log. Depois abrir parênteses e escrever o nome da constante. Nesse caso, a nossa constante é soma. Então, ao fazermos isso, nós vamos querer com que no nosso site seja apresentado o valor da soma 50 mais 50. Porque é isto que nós queremos aqui. Soma igual a x mais y. Nós sabemos que x é igual a 50 e y é 50. Então, nesse caso, será 50 mais 50. Então, atualizamos, guardamos nosso documento, atualizamos o nosso documento. Mas se você for a verificar, nós aqui não estamos a ver nenhum resultado. Isso é console. Console, ele funciona mais para questões mais avançadas. Não apresenta o texto, porque nós não apresentamos, não colocamos aqui um documento HTML. Então, ele funciona mais para Firefox e tudo mais. Então, este aqui, ele para o nosso caso, ele não funciona. Mas isso funciona para outros navegadores, ok? Então, esta é a primeira forma como é que tu podes apresentar um texto JavaScript no seu site. A outra maneira chama-se usando o diálogo. Como é que funciona? No diálogo, nós primeiro precisamos criar um botão, ok? Porque é através do botão que nós vamos obter o diálogo. Então, neste caso, vamos dar um id ao nosso botão, ok? Que neste caso que chama-se de seletor. Então, esse seletor id nós vamos dar o nome do botão. Vamos dar o nome do botão 1 e vamos ter que colocar já a nossa função, que é onClick. Nós queremos que quando este botão seja clicado, chame esta função que eu estou a colocar aqui, que chama-se de minha função.
Depois aqui nós vamos escrever já o dizer a informar a pessoa que estará a visitar o nosso site. Neste caso, vamos dizer assim: veja o diálogo, ok? Nós queremos que o nosso visitante seja curioso e ele veja o diálogo. Então, isso que nós fizemos aqui é HTML. Agora nós queremos apresentar um texto usando JavaScript. Então, quando nós criamos esse botão, o que aparece é esse botão aqui com veja diálogo. E quando clicamos nele, nada acontece. Então, outra maneira de poder apresentar algo no nosso navegador com JavaScript é usando o sistema chamado diálogo. Então, neste caso, nós precisamos de chamar a função. Neste caso, estamos já dentro do JavaScript. Function, vamos escrever aqui minha função. E depois, vamos colocar aqui. Primeiro, nós vamos criar aquilo que nós criamos daquela vez. Vamos criar as nossas constantes. Constante x é igual a 50. E a outra constante também deve ser igual a 50. Ok? A outra constante deve ser igual a 50. Depois de termos feito isso, temos função, function, minha função, temos constante x, temos constante y. Vamos criar já a última constante, que é soma. O que é que nós queremos? Queremos adicionar 50 mais 50. Neste caso, o primeiro 50 é x e o segundo 50 é y. Então, vamos fazer isso desta maneira. Então, uma vez que diálogo usa-se o elemento alerta, o elemento alerta. Então, alerta, aqui nós vamos escrever a nossa constante soma. E já está. Então, quando nós formos para o nosso site, nós clicarmos, então vamos encontrar aqui que é igual a 100. Aquilo que nós estávamos a fazer, 50 mais 50 é igual a 100. Então, isso pode funcionar já para o caso em que você quer está a fazer a máquina calculadora no seu site. Então, você coloca a máquina calculadora no seu site e coloca um botão. Aqui você pode colocar o sinal igual e vai apresentar o texto. Então, uma outra forma de como que tu podes ver algo que você fez ou o texto no seu site com HTML é usando o diálogo, que é alert. Além de alert, como disse, tem 4 formas. Essa é a segunda forma. Vou apagar isso tudo, ok? E também vou apagar este botão. Então, isto fica desta maneira. Ficamos sem nada ali. Quero mostrar a outra forma como que tu podes apresentar algo com JavaScript. Então, primeiro você precisa ter um elemento. Pode ser H2, H5, div, qualquer coisa. Por exemplo, deixa aqui eu experimentar com H1 para ser mais prático. Então, vou escrever aqui JavaScript, desta maneira. E aqui nós vamos colocar um seletor, ok? Um seletor it. Vamos dar o nome de título. Depois de colocar o título, não se esqueça de colocar também o botão. Depois de colocar o botão, vais colocar aqui também um id, que será botão 1, e vais colocar aquela função de clicar. Então, vamos escrever button on click. Vamos escrever aqui minha função. Depois de ter feito isso, vamos avisar o que nós queremos com que o visitante queira saber. Então, vamos escrever aqui clique aqui para mudar o texto. Então, estamos a informar ao nosso visitante que quando ele entrar no site, para clicar nesse botão para ele mudar esse texto que está aí. Ok? Essa é outra maneira de como que JavaScript funciona para apresentar textos. Então, neste caso, essa aqui chama-se escrevendo para elementos HTML. Então, nós queremos mudar elementos HTML. Então, primeiro nós precisamos chamar a nossa função, que é minha função, ok?
neste caso, nós vamos criar uma constante também, x, que é igual a 50, e vamos criar a outra constante, que é igual a 50, e por fim, vamos colocar aqui a constante soma. A constante soma, que será igual a x mais y. Depois de nós termos feito isso, já vamos fazer aquilo que é chamar o nosso documento para o valor de a soma seja mostrado nesse elemento aqui JavaScript. Então, vamos escrever aqui document.getElementById. Neste caso, id que nós queremos tomar é título. Então, vamos colocar entre parênteses título. E aqui vamos colocar inner HTML. Então, uma vez que nós queremos mudar para a soma, então aqui só nós vamos escrever soma. E terminamos. Então, se nós clicarmos no nosso botão, vai nos apresentar o resultado. Então, está aí, 100. Ou, se melhor, se nós queremos, podemos dizer o seguinte. Clique aqui para ver o resultado, ok? Para melhor ser, né? Então, temos aqui um botão, clique aqui para ver o resultado. Então, se a pessoa clica, encontra o resultado 100, ok? Clica, encontra o resultado 100. Então, é assim como que pode ser usado o JavaScript para apresentar texto. Esta é a terceira forma, que é mudar os elementos HTML usando JavaScript. Nós podemos já ver a última forma. A última forma, como é que funciona? Chama-se de escrevendo para a janela do navegador. Neste caso, nós vamos manter o que nós temos, só vamos mudar aqui para nós não podermos levar muito tempo. Então, para o nosso caso, nós usamos este dizer document.write. Então, o document.write usa-se para escrever exatamente o texto que nós queremos. Então, nós queremos escrever soma. Vamos escrever aqui soma. E vamos colocar aqui, já terminamos. Veja que o document.write ele é o mais simplificado de todos. Se você for a perceber, o document.write é o único que é muito diferente de todos. Então, por quê? Porque quando nós clicamos no botão, aparece o resultado e ele elimina a possibilidade de ser título, ok? Isso quer dizer o quê? O document.write usa-se para questões de testagem, ok? Se você quer testar algo, mas se você quer mesmo apresentar um texto HTML, se você quer usar JavaScript apresentando um texto como nós estamos a fazer, usando o document.write, ele vai eliminar todos os elementos de HTML que não vão ser apresentados. Por exemplo, deixa eu colocar outro parágrafo sem que esteja incluído com o JavaScript, ok? Neste caso, vou escrever como usar JS. Vou guardar e vamos voltar ao nosso navegador. Se voltarmos aqui, temos aqui como usar JavaScript, mas se nós clicarmos aqui, tudo desaparece. Então, não use este elemento para questões de desenvolvimento web, senão vai apagar tudo. Quando o usuário clica no botão, tudo desaparece. Então, isso usa-se apenas para questões de testagem. Então, durante o curso, nós poderemos usar as três funções. Vamos usar as três maneiras. Document.write, que é usado para testar. Vamos usar inner HTML e vamos usar também o alert, que é o diálogo. Então, o JavaScript ele faz isto e para você poder apresentar um texto aqui, ele funciona desta maneira. Tem 4 formas, mas nós vamos usando aí as 3 formas principais. Mas as 2 são as mais importantes. Então, para hoje nós vamos parar aqui. Na próxima aula vamos falar acerca de acentuação das palavras. Para nós, por exemplo, Brasil, outros países que têm como a língua
oficial português. Então, tendo a língua oficial português, em programação, quando estava a fazer programação, não se pensou nessas coisas. Então, é por isso que quando nós escrevemos texto aqui, não conseguimos acentuar diretamente. Então, eu vou poder te mostrar como é que tu podes acentuar as palavras e outros caracteres especiais para você não poder se equivocar no momento em que você estará a criar aí o seu site. Vou te mostrar uma ferramenta que muita gente usa e é recomendado para um programador web e vamos mostrar mais. Então não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e até a próxima oportunidade.